Esta conferência será gravada agora. Good morning to all of you. I'm so glad to be with you all today in spirit and in video. A paz do Senhor a todos vocês. É muito bom estar com vocês em espírito e em vídeo. Bom dia para todos. A paz do Senhor e sejam bem-vindos. You may or may not be aware that in just a few days, all across the globe, people will be celebrating Pentecost. Talvez você não está por dentro de que todo lugar, globalmente, em alguns dias, o povo vai estar celebrando o dia de Pentecoste. And I want to talk a little bit about that, not because Pentecost is coming up, because I think we need to really understand what took place on Pentecost. E eu quero falar sobre isso, não porque está chegando o dia da celebração, mas é que eu quero que você entenda o que aconteceu no dia de Pentecoste. And just to give you a little bit of background about me, I've been learning Hebrew for the past 2 or 3 years now. E só para te dar um pouquinho de entendimento sobre mim, já faz 3 anos que eu estou aprendendo hebraico. And every week I meet with a Jewish man, and he has been teaching me Hebrew, and I want to bring those understandings to Pentecost today. E toda semana eu encontro com um homem judeu e ele está me ensinando hebraico. E eu quero trazer para você hoje o meu entendimento sobre o Pentecoste. So I'm going to read to all of you from Exodus 19 today, verse 9. Então vamos ler em Êxodo 19, versículo 9. Sister Cooper, I'm going to read 9, 10, and 11. Then I'm going to read 16 through 20. Exodus 19, verse 9, 10, and 11, sir? Yes, ma'am. Ok. Então é Êxodo 19, versículo 9, 10 e 11. Okay. It says, And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Então, Êxodo 19, 9. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vaia ao povo e santificai-os hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. All right, I'm going to read from 16 through 20 now. It says, And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mountain, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mountain. And Mount Sinai was altogether on smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. The word answered, I'll explain it later, don't worry about that. Verse 20, And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. Versículo 16, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpago e uma nuvem,
espessa sobre o monte, e ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, encontrou de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. I want to talk to you all today about God's holy cosmic mountain. Eu quero falar com você hoje sobre o Monte Santo de Deus. The prophet Ezekiel refers to Eden in Genesis as a mountain in Ezekiel chapter 28. O profeta Ezequiel, em Ezequiel 20, 28, ele fala sobre essa montanha. And it was on top of this holy mountain that Genesis shows us that God allowed a mist to cover the land, and he took the mud and formed a man. E foi no top dessa montanha que ele permitiu que uma neblina descesse dessa montanha, e foi ali que ele formou um homem, Adão. In Genesis 2:7, God separates this man from all of the creation when he breathes into him the Hebrew word neshama, which means spirit. E em Gênesis 2 fala sobre Deus separando este homem de toda a criação, e quando ele deu o fôlego de vida, que é a palavra neshama, que é o espírito, ele soprou o espírito nele. Psalm 8 tells us that Adam was crowned, and that word crown means surrounded by glory. E em Salmos 8 está falando sobre Adão, que foi coberto, foi coberto com a glória. And it was on top of this holy mountain called Eden, where God plants a garden in Eden, and that was mankind's home. E a Bíblia diz que foi em cima dessa montanha que Deus formou o jardim do Éden, que Adão chamou de o lar dele, a casa dele. The Bible says in Genesis that out of Eden, this holy mountain, flowed a river into the garden, which was their home. A Bíblia diz que então de cima dessa montanha santa fluiu um rio até a Éden, que era a casa deles. Because overflows were always intended to fall first in houses. Uau! Porque o transbordar de Deus sempre foi intencionado para fluir dentro dos lares. It was in this beautiful garden, the home of man. The Bible says there was gold, bdellium, onyx stones, all inlaid within this place. E porque foi ali naquele jardim que era o lar do homem. E a Bíblia diz que ali tinha as pedras preciosas de ônix, tinha ouro e muitas outras coisas que o Senhor tinha colocado ali para Adão, medalha. And it was in this place where they had all manner of fruit trees
that they could eat from. It was a perfect place. E ali tinha também todos os tipos de árvore que eles podiam se alimentar. Ali era considerado um lugar perfeito. And since the Bible called Eden a mountain, it was so high that it was a place where heaven and earth intersected. E como a Bíblia chama que o Jardim do Éden era uma montanha, era tão alto que o céu e a terra se intercalavam. This earthly place literally punched through into the heavens, and it was a place where the natural and the supernatural were together as one. E esse lugar era tão alto que ele como que invadia os céus, e era o lugar onde o natural e o subnatural se interagiam. And that was man's home. And that was the place where man was created from. So we were first spiritual beings. E ali o lugar aquele lugar é o lugar que o homem chamava de casa, o lar dele. E onde o homem foi criado, e nós chamamos de espiritual. We are not carnal beings that are trying to have a spiritual experience. We are first spiritual beings that are living in a carnal world. Uau! Nós não somos pessoas carnais tentando ter uma experiência espiritual. Nós somos espiritual vivendo, fomos criados para ser seres espiritual vivendo em um mundo carnal. I want to repeat this because this is important. We were created in a heavenly place where the natural and the supernatural were one. Ok, nós fomos criados em um lugar celestial, aonde o natural e o subnatural se tornaram um. Isaiah 11 tells us that on this holy mountain there was peace, even amongst the animals. Em Isaías 11:15 está dizendo que nesse lugar santo tinha paz e até os animais tinham paz. The wolf would dwell with the lamb and the leopard would dwell with the goats. It was perfect harmony there. E os animais ficava com o outro, aonde como que é o wolf em português mesmo? Lobo. O lobo estava com a ovelha, então tinha paz, era um lugar de muita paz e harmonia. But on this mountain, the most important relationship where there was peace was between God and man. Mas nessa montanha onde existia essa paz, o relacionamento mais importante era de Deus e o homem. In fact, Ezekiel says that God, his holiness, was protected by a veil of fire. E Ezequiel diz sobre Deus, a santidade de Deus estava protegida pelo véu de fogo. And that there were cherubim, angels, that would stand guard around this fire to protect people from God's holiness. E tinha anjos, os cherubins, que protegia as pessoas desse fogo, da glória de Deus. God's holiness was dangerous because anything unholy that tried to approach him could die. Então, a santidade de Deus é algo perigoso, porque qualquer coisa que não é santo, que tenta chegar perto, morria.
which is why Hebrews 12 tells us to follow peace with all men and holiness, without which no man will see God. Por isso que Hebreus 12 está dizendo para que nós buscamos a paz e a santificação, sem a qual nenhum pode ver a Deus. And Adam and Eve were on the right side of that fire, in perfect harmony with God. E Adão e Eva estavam no lado direito daquele fogo, aonde eles estavam em perfeita harmonia com Deus. They could stand in the presence of a holy God because he gave them the Neshama, his Holy Spirit, and it made them eligible to be close to him. Então, eles podiam estar na presença desse Deus Santo, porque ele deu para eles o Neshama, que é o Espírito dele, então eles podiam estar na presença de Deus. But they rebelled. In the moment of rebellion, the holiness of his Spirit lifted, and they were no longer eligible to be that close to God again. Mas aí eles desobedeceram e caíram em pecado, e no minuto que eles desobedeceram e caíram em pecado, esse Santo Espírito foi levantado deles, e eles não mais podiam estar na presença desse Deus Santo. And so they fall off of this holy mountain, and God stations cherubim with swords of fire to protect that holy mountain. Então eles saíram dessa montanha que era santa, e Deus coloca cherubim para proteger, para que eles não pudessem voltar mais para lá. And since then, God has always wanted people who will come up to that mountain again. E de Deus que isso aconteceu, Deus sempre quis que as pessoas, o homem pudesse subir para essa montanha e estar perto dele novamente. And all throughout the Old Testament, where God met with mankind was always at a mountain. Em todo o Antigo Testamento, onde Deus encontrou com o homem, foi no topo de uma montanha. But we are not eligible to come up to that mountain unless we are made holy. Mas só que nós não podemos subir ao topo dessa montanha se nós não estivermos santificados. So why does God choose mountains? E aí eu te pergunto, por que Deus escolhe montanhas? Because Isaiah 57:15 says, I dwell on a high and holy place. Porque Isaías 57:15 diz, porque assim diz, o alto é o excesso que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto é santo lugar, habito, e também com contrito e humilde de espírito. I didn't give you this scripture, but I want to read it anyway. Joel 3:17 also says, know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Então, em Joel 3:17, diz assim: assim vos saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, e o meu santo monte, Jerusalém, será santa e estranho, mas não mais passarão por ela. I want to show you just a few people in the Bible who went up to mountains. Eu quero te mostrar algumas pessoas da Bíblia que subiu a montanha. Abraham was called by God up to Mount Moriah to build an altar and to sacrifice his son. Abraão foi chamado para subir na montanha de Moriah para que ele pudesse sacrificar o filho dele ao Senhor. His son was also there with him on that mountain, Isaac. Isaac estava com ele na montanha.
And I've spoken to some rabbis in Israel, and they have said that Isaac would have been 30 years old when he climbed up on that altar willingly. Uau! E eu falei com alguns rabi e que disse que Isaac estaria mais ou menos com 30 anos de idade quando ele voluntariamente subiu naquele altar. One was willing to make a sacrifice, and the other was willing to be a sacrifice. And both of them heard from God that day. Estava disposto a fazer o sacrifício e o outro estava disposto a ser o sacrifício. E os dois ouviram a voz de Deus naquele dia. God spoke to them from a mountain at an altar through sacrifice. Deus falou com eles numa montanha, num altar de sacrifício. Isaac's son Jacob returns back to this same mountain, to the same altar. Jacó, filho de Isaac, ele voltou para essa mesma montanha, para esse mesmo altar. He takes one of the stones from that altar and he lays his head on it and falls asleep on an altar. Ele pegou uma das pedras daquele altar, colocou no chão e fez de travesseiro e dormiu ali naquele altar. And Jacob has a dream while sleeping on a mountain on an altar, and he sees a ladder connected to heaven with God at the top. E ele ali tem uma visão, então, deitado em cima daquela montanha, em cima de um altar, ele vê a escada conectada com o céu e os anjos descendo e subindo. When he woke up, he called that place Bethel, which means house of God. E quando ele acordou, ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. And he called that place the door to heaven. E ele chamou aquele lugar a porta para o céu. All of this took place on a mountain where the most profound experiences with God took place. Tudo isso aconteceu numa montanha, aonde as experiências mais profundas aconteceu entre o homem e Deus. Elijah went to the mountain. Elisha went to the mountain. All had experiences with God. Elias foi para a montanha, Eliseu foi para a montanha, todos eles tiveram experiência com Deus. But there's one specific mountain I want to talk about for a few moments, the one that Moses experienced. Mas tem uma montanha que eu quero falar com você hoje, uma montanha específica, que é a montanha onde Moisés subiu. There was a day in Moses' life when he turns aside and he sees a burning bush on a mountain. Tem dia da vida de Moisés que ele vira e ele vê uma sarça ardente numa montanha. He turns aside, the Bible says, to see this great sight, and a voice comes from fire, and it says, "Don't come any closer." E quando ele vira para ver melhor esse acontecimento, uma voz então vem do fogo e diz: "Não chega mais perto, para aí onde você está." So Moses takes off his shoes, which represents where he had been, because where you've been cannot go to where God is. Uau! E aí Moisés então tira a sandália dele, porque representa aonde ele estava, porque aonde você estava não pode chegar perto do Deus Santo. So when Moses put off of his flesh where he had been, the great I am spoke to him. Então, quando Moisés tirou a sandália dele, que é como que a carnalidade dele, de onde ele já passou, e chegou perto do que eu sou, porque o eu sou não pode estar aonde você estava no passado. Notice again that God's holiness came down in fire. Nota novamente que a santidade de Deus desceu em forma de fogo.
It was the purity of that fire that made Moses eligible to even talk to God that day. Foi a pureza daquele fogo que se candidatou a Moisés para falar com Deus naquele. So Moses is called by God to set the Israelites free. He does that, and then he goes through water. E aí, então, Moisés é dirigido por Deus para libertar os israelitas do cativeiro, e Moisés faz isso, mas saindo do Egito, eles têm que passar através da água. Geographically, it would have been easier to go around the Red Sea, but they had to go through it. For what purpose? Geograficamente, seria mais fácil se eles tivessem ido ao redor do Mar Vermelho, mas por uma razão eles tiveram que passar através do Mar Vermelho. E eu te pergunto o porquê? Because God knew that he would crush the things from their past, yet again, where they have been, this time in water. Porque, mais uma vez, Deus queria esmagar o passado deles na água, da onde eles esteve. And this man who had a burning bush experience now turns and sees a mountain is now burning. E esse homem que um dia teve a experiência da sarça ardente, agora olha e vê uma montanha em chamada de fogo. We never settle for just burning bushes when we have seen that mountains can burn. Uau! Nós jamais vamos permanecer na experiência da sarça ardente depois de ver uma montanha em fogo. Moses was moving from glory to glory and experiencing greater amounts of God's glory. Moisés estava indo de glória em glória e experimentando uma tremenda quantidade da glória de Deus. And Exodus 19, which we read from a moment ago, says that this took place on the third month and the third day. Em Êxodo 19, está dizendo que isso aqui aconteceu no terceiro mês, no terceiro dia. There are no empty words in the Bible. If they put it there, they put the words there for a reason. Não tem palavras vazias ou insignificantes na Bíblia. Se colocaram ali, é porque é necessário de estar. So what is the significance of the third month and the third day in the Jewish calendar? Então, qual é o significado no calendário judaico do terceiro mês e o terceiro dia? Well, we celebrated on Sunday. This was the day of Pentecost that mountain was set on fire. Nós celebramos no domingo, e esse aqui era o dia de Pentecoste, quando essa montanha estava em chamas. There wasn't even a day of Pentecost yet, but on this day, right here, when a mountain burns, it is the day that we celebrate of Pentecost. Ainda não existia um dia do Pentecoste nessa ocasião, nesse dia, mas nesse dia aqui, que isso aconteceu, é onde nós celebramos o dia do Pentecoste. Sister, I'm going to read from Exodus 19, verse 18 and 19 again. Ok? Verse 18, and Mount Sinai was altogether on smoke because the Lord descended upon it in fire. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him in a voice. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz.
God is coming back down on a mountain and he is calling fallen humanity up to it, but they weren't holy enough yet. Deus aqui estava descendo novamente sobre uma montanha e chamando a humanidade para que eles pudessem ouvir e subir, mas eles não estavam santificados o suficiente. So Moses spoke, the Bible says, and God answered. Então a Bíblia diz que Moisés falou e Deus respondia. The word answered in Hebrew means he gave him evidence, is what the word means. A palavra responder em hebraico é dar evidência. So when Moses opened his mouth, God gave him evidence by a voice. Uau! Então, quando Moisés abria a boca, Deus dava evidência para ele de uma voz. Where it says thunders and lightnings, the Hebrew says that they saw God's voice coming down in the fire in Hebrew. E onde está falando que tinha os trovões e as lightning? Relâmpago, perdão. Trovão e relâmpago é como eles vendo a voz de Deus descendo do céu. And when Moses saw the voice of God in the holiness of fire, he opened his mouth and God gave him the evidence of a voice. He's speaking in tongues right here. Uau! Uau! Okay, I gotta digest this a minute. Wow! That's what it says in Hebrew. Em hebraico, olha só, quando ele está falando de evidência, quando ele estava falando de evidência, eu estava pensando assim, evidência de uma demonstração. Só que quando Moisés abriu a boca, aconteceu algo com Moisés que para nesse tempo não podia acontecer, que era o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, o pastor Holloway está dizendo que no hebraico, quando ele abriu a boca, foi a evidência, ele estava falando em línguas aqui. Uau! And Moses was made holy enough to go back up to the mountain where Adam and Eve had come down from. E Moisés, então, foi nesse momento santificado que ele pôde ir, subir a montanha aonde Adão e Eva teve que descer. By the holiness of the Spirit and evidence of a voice, he was made eligible to go back up to that mountain. Pela a santidade do Espírito e a evidência da voz, ele se fez a palavra digno de subir a montanha. And once again, according to Psalm 8, man was crowned with glory. And verse 20 says, and Moses went up. E mais uma vez, em Salmos 8, o homem foi coroado com a glória de Deus. E o versículo 20 diz que ele subiu. Now remember in Genesis that man lived in a house called the garden. Well, on this mountain, God gives Moses the blueprints to build another house. Você lembra que em Gênesis o homem viveu numa casa chamada de jardim. Só que agora Deus dá a planta para Moisés construir outra casa. So Moses comes down with the law and the blueprints of a tabernacle, and people were sinning. And that day, 3,000 people died. E quando Moisés desceu da montanha, ele estava com a lei e com a planta do tabernáculo. E o povo estava pecando. E naquele dia, 3.000 pessoas morreram. Now remember, there's no empty words in the Bible. They're there for a reason. And I'm going to show you the significance of Exodus here in a moment. E você lembra que não tem palavras vazias na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é por uma razão. E eu vou te mostrar aqui o significado de Atos. God told Moses, build me a sanctuary.
Deus falou para Moisés: me construa um santuário. Because I want to dwell with man. Porque eu quero viver, habitar entre os homens. And this worked for a little while, but God was not satisfied with merely dwelling with. Isso aqui funcionou por um tempo, mas Deus não estava satisfeito em habitar entre os homens. God wanted to dwell in man. Deus queria habitar no homem, dentro do homem. So listen to what the prophet who stands between the Old Testament and the New Testament says. Então, escuta o que o profeta que está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento diz. I'm going to read from Micah 4, verse 1 and 2. Ok? It says, but in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. And many nations shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Como que é? Miqueias 4, versículo 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se exaltará sobre os alteiros, e ele concorrão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subimos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensina os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. There was going to be a new mountain experience in the New Testament. Então, ali está dizendo que vai haver uma nova experiência na montanha no Novo Testamento. There's another prophet who has a vision that he is in the presence of God on a mountain. Tem outro profeta que tem uma visão que ele estava na presença do Senhor numa montanha. And he was greatly afraid because he said, I can't be here. I could die by standing in the holy presence of God. E ele estava com medo porque ele disse: eu não posso estar aqui, eu posso morrer se eu ficar na presença do Senhor. And an angel comes and takes a coal off of the fiery altar, and this time the fire touches him. E um anjo então vem e pega umas das brasas do fogo no altar, e nesse momento o fogo toca nele. When the fire touched him, he was made holy. E quando o fogo tocou nele, ele foi santificado. Well, in the New Testament, that coal was Jesus. Então, no Novo Testamento, essa brasa é Jesus. Everything Jesus touched came alive, even though he was perfectly holy. Tudo que Jesus tocou teve vida, porque ele era perfeitamente santo. Jesus was the mountain. Jesus é a nossa montanha. He touched the dead and they lived. Ele, quando tocou nos mortos, eles viveram. He touched the sick and they were made well. Ele tocou os doentes e eles eram curados. He touched blind eyes, they were opened. Ele tocava o cego e eles viam. Deaf ears were opened. Ele tocava o ouvido do surdo e eles ouviam. He touched sinners and they were forgiven. Ele tocava nos pecadores e eles eram perdoados. He was the coal in that prophet's vision that touched unclean things and made them clean. Ele era a brasa
na visão daquele profeta que tocava as coisas que eram sujas e faziam elas purificadas. He was also the ladder in Jacob's vision. Ele também é a escada na visão de Jacó. John called Jesus the tabernacle. He was the house. João chama Jesus do tabernáculo. Ele era a casa, o lar. Jesus was Bethel, the house of God. Jesus era Betel, a casa de Deus. Jesus called himself the door. Jesus se chamava que ele é a porta. Jesus was the house, he was the ladder, and he was the door. Jesus, então, era a casa, ele era a escada e ele era a porta. He was the ladder to the mountain of the holiness of God. Ele era a escada da montanha da santidade de Deus. And he said, here's how you climb the mountain. Here's how you climb the ladder. Die through repentance, burial through baptism, and then the infilling of my spirit through an evidence of speaking in tongues. Então, aqui é como você sobe a escada para chegar até o Deus o Todo-Poderoso. É através de mim. Então, você tem que morrer, que é o arrependimento. Go through the 3 steps again, sir. He said, you climb this ladder when you repent, when you're baptized, então, and you're filled with the Spirit. I'm sorry. Você sobe essas escadas quando você arrepende, é batizado e é cheio do Espírito Santo. Same way Moses was made eligible to go up to the mountain by the Spirit and the evidence coming out of his mouth, Jesus said, you too will climb the mountain the same way. Da mesma maneira que Moisés subiu a montanha, que foi ele foi digno de subir a montanha através da purificação do Espírito, você também pode subir a escada através da purificação do Espírito. 50 days after Jesus' resurrection, the day of Pentecost was coming. 50 dias após a ressurreição de Cristo, a promessa do Pentecoste estava vindo. What took place in Exodus 19 was about to happen again in Acts 2. O que aconteceu em Êxodo 19 estava para acontecer novamente em Atos 2. But look, it's a new location now. It's not on top of a mountain anymore. Mas olha, é uma nova localidade agora, não é no topo da montanha mais. So did God change? Então deixa eu te perguntar, Deus mudou? No, because God never changes. Não, porque Deus nunca muda. So where was the mountain? If God always meets on mountains, where's the mountain at in Acts 2? Então, aonde é a montanha? Se Deus sempre encontra com o homem em cima da montanha, aonde está a montanha de Atos capítulo 2? Well, the Bible tells us, let's read it in Acts 2. Então a Bíblia diz, vamos ler em Atos capítulo 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Então, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
And just like the Spirit fell, and when Moses opened his mouth and gave him an evidence, it happened again. They opened their mouth to sing the praises of God, and out of their mouth came the evidence of another tongue. E como com Moisés aconteceu que quando ele abriu a boca dele veio a evidência, aqui também eles estavam reunidos, abrindo a boca deles para adorar a Deus, e a língua de fogo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas. The fiery coal in that prophet's vision sat upon each of them, and it was making them holy. Igual na visão daquele profeta, que a labareda de fogo ele tocou, aqui a labareda de fogo veio sobre cada um deles. This was the day that mankind became the mountain. Esse foi o dia que o homem, a humanidade, se tornou a montanha. Because the Bible said the fire sat upon each of them. Porque a Bíblia diz que o fogo veio sobre eles. The same fire that fell on a single mountain in Exodus 19 now fell on 120 mountains in Acts 2. No mesmo fogo que caiu sobre uma montanha em Êxodo 19, aqui caiu em 120 montanhas, que é o povo de Deus. And in Exodus, on that day of Pentecost, 3,000 people, because of their sin, died. Em Êxodo, lá por causa, no dia do Pentecoste, 3.000 pessoas morreram. And on this day in Acts 2, 3,000 people died to their sin and became holy. Uau! Mas aqui em Êxodo, em Atos, 3.000 pessoas morreram, mas para os pecados deles. So why settle for a bush, a burning bush, when a mountain can burn? And why settle for a mountain burning when 3,000 mountains can burn? Uau! Por que então você quer ficar com a experiência da sarça ardente se você pode ter uma montanha em labaredas? E por que ficar com a experiência de uma montanha em labaredas se você pode ter 3.000 montanhas em labaredas? Aleluia! This was God's glory covering the earth right here when mountains started burning. Isso aqui foi a glória de Deus cobrindo a terra quando 3.000 montanhas começaram a falar em línguas e a queimar com o Espírito Santo. Well, what do we know about mountains from Genesis? E o que nós sabemos sobre montanhas lá de atrás de Gênesis? They were a place so high that it punched through into heaven, and the natural and the supernatural were one. Ele era um lugar tão alto que ultrapassavam as nuvens, como que invadia os céus, e aonde o natural e o subnatural se tornavam um. There was peace between animals and peace between man and God on that mountain. Tinha paz entre os animais e paz entre o homem e Deus no topo daquela montanha. Now does Hebrews 12 make sense to you? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see God. Agora, Hebreus 12 tem sentido para você, para que você busque a paz e a santificação, sem a qual nenhum homem verá a Deus. I want to bring your faith to the mountain right now. E eu quero trazer a sua fé para a montanha agora. Do you have any idea what you are? Você tem ideia de quem você é? You are the holy cosmic mountain of God now. Você é a santa cosmética montanha de Deus agora. You are the place where heaven and earth intersects now. Você é o lugar aonde o céu e a terra se encontram. You are the place where the natural and the supernatural are one now. Você é o lugar onde o natural e o subnatural se tornam um.
You are the kingdom. You are the people that bring peace and holiness everywhere you go. Você é o povo, você é o reino que traz paz em todo lugar que você vai. Why settle for one mountain that can burn when entire cities of mountains can be set on fire? Por que então você ficar contente com uma montanha queimando do que ter uma cidade inteira que pode ser contaminada e pode queimar para Deus? The mountain, the ladder, the door, Jesus is now living inside of you because of Pentecost. Uau! A montanha, a escada, a porta está dentro de você por causa do dia de Pentecoste. So when you reach out and your holiness, because of him, touches the dead, they live. Porque quando você então alcança através da sua santidade e quando você toca no morto, que é aqueles que estão no mundo, eles então têm que viver por causa do quem está vivendo dentro de você. When you touch the blind eyes, they open. Quando você toca o cego, eles vão abrir, os olhos vão The abrir. deaf ears can hear. Agora, aí, os ouvidos surdos vão ouvir. The dumb can speak. The lame can walk. Ou aquele mudo pode falar, aquele que é aleijado pode andar. Not only that, but you are eligible now to be in perfect peace and relationship with God. Mas não só isso, agora você é qualificado para estar em perfeita comunhão e paz com o Todo-Poderoso. Not by anything that you have done, but because of the holiness of his Spirit living in you. Não por nada que você tem feito, mas por causa da santidade do Espírito dele vivendo dentro de você. When you pray, you need to pray with more harabaru and more boldness than you have ever prayed with. Aleluia! Quando você orar, você tem que orar com mais coragem, com mais força, com mais atitude do que qualquer outro momento. When you go into your prayer rooms, you need to open your mouth and say, I am eligible to be in the presence of a holy God because of his Holy Spirit. Aleluia! Quando você for para o seu lugar de oração, você pode dizer, eu estou qualificado para entrar na presença de um Deus Santo, não por causa de mim, mas por causa do Espírito dele que vive dentro de mim. Put off all of your insecurities and lift up holy hands without wrath and doubting and approach the throne boldly. Aleluia! Tira todas as suas inseguranças e levanta as suas mãos, e quando você chegar diante do trono, chega com ousadia. You need a fresh revelation of who you are. You are the mountain of God, and you need to have boldness because of that. Você precisa de uma revelação de quem você é. Você é a montanha de Deus. E quando And você chegar... your boldness will flow correctly because of the humility you have, because you know, I did not get this holiness on my own. It is through him. Aleluia! A santidade de Deus vai fluir sobre você da maneira correta, porque você vai reconhecer de que o que você tem não é seu, mas sim porque ele é Deus e vive dentro de você. When you are bold and humble, you are a force to be reckoned with in the kingdom. Aleluia! Quando você então tem ousadia e você é humilde, então você tem a força de guerrear contra os reinos. And I feel led by the Spirit to take dominion right now over insecurity in your life. E neste momento, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo para tomar autoridade contra as inseguridades da sua vida. I take dominion by the Spirit over insecurity, and I release right now over every person boldness. Eu tomo autoridade em nome do Senhor Jesus sobre todas o espírito de insegurança,
o espírito do medo. E agora, neste momento, que você tenha ousadia pelo poder do Senhor Jesus. In fact, we're going to have a digital altar call right now. I want you to all take off the mutes. I want you to unmute yourself. Nós vamos ter um altar neste momento, online agora, todos vocês neste momento, aleluia. I want you all to begin praying right now in the Spirit. I want you to begin praying and let this. Todo mundo neste momento pode ligar o seu microfone e vamos começar a guerrear em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos ter um altar aqui. Hallelujah, hallelujah, Lord. Nossa voz neste momento, que o espírito de ousadia fica sobre você. Seja lançado por terra. Ela também mandou seja livre, seja usado pelo Senhor Jesus. Ele mandou in the name of Jesus of Hallelujah, hallelujah. O que aconteceu nesse momento? You're not satisfied with one person on a call being set ablaze. We just had 19 fires burned. Você não está satisfeito com uma pessoa aqui ser uma chama, mas 19 pessoas foi enxameado pelo poder do Espírito Santo. And why would we ever settle for 19 fires when we have entire cities that we know can burn? E por que nós vamos ficar satisfeitos com 19, sendo que nós temos cidades inteiras que pode ser colocada em fogo? You carry in yourself the mountain, the holiness, the power of God everywhere you go. Você carrega em você mesmo a montanha, o poder de Deus, todo lugar que você for. I'm going to leave you with this, but we need to understand what the Bible was telling us. Eu vou te deixar com isso. Nós temos que entender o que a Bíblia está nos falando. You realize that a prophet had a vision in the Old Testament. Você reconhece que um profeta teve uma visão no Antigo Testamento. Coming down from Mount Zion was a water flow flowing out from underneath the throne. Descendo da montanha de Sião, tinha uma corrente de água. This prophet was speaking of what he had already heard of in the book of Genesis in Eden. Ele estava falando daquilo que ele já tinha escutado do livro de Gênesis no Jardim do Éden. Remember in Genesis, the water flowed out of Eden into the garden.
Lembra de Gênesis, a água descendo da montanha até o jardim? And this prophet sees that water flowing off of Mount Zion, and it flows into a desert. E esse profeta, ele vê essa água descendo da monte de Sião até um deserto. And in this prophetic vision, everything the water touched in that desert place became an oasis. Oasis. An Oasis. What It is became oasis? life. Became... Ok. Então, tudo aquilo que aquela água tocou se tornou vida. What do you think Jesus was telling us when he said, out of your soul, is what he said, shall flow rivers of living water? O que você acha que Jesus estava dizendo para nós quando ele disse, do teu ventre vai fluir água viva? You're the mountain now. You are the place where heaven and earth are set. Você é a montanha agora. Você é o lugar que da água vai fluir. And when you're on the mountain, you go to throne rooms and water starts flowing down. E quando você está na montanha, você vai nos quartos dos tronos. And everything the water touched became live. E a água vai começar a fluir. E tudo que aquela água tocar vai se tornar vida. And Isaiah said that water flowed into the Dead Sea. E Isaías diz que essa água, ela fluiu até no Mar Morto. And it became alive again. E se tornou vivo novamente. Out of your belly is supposed to flow rivers of living water. And when it does, things live. E do seu ventre vai fluir rios de água viva. E quando fluir, as coisas vão viver novamente. But it will never happen if you keep doubting who you are. Mas nunca vai acontecer se você continuar duvidando de quem você é. All of you that turned your microphones off and were speaking in tongues. Todos vocês que ligaram o seu microfone e estavam falando em línguas. That was God's proof that you're the mountain. Isso aí foi prova de Deus que você é uma montanha. Aleluia! That was your evidence, like Moses, that said, you've come on up. O que era a sua evidência, como Moisés, que disse, sobe Moisés, venha para mais perto. What more proof do you need that you have the eligibility to lay hands on people and see them healed? E qual mais prova você precisa? Que você é capaz de colocar as mãos sobre as pessoas e elas ser curadas. What more proof do you need that you are eligible to be what God has called you to be? Qual é a mais prova que você precisa? Que você é escolhido por Deus para ser o que Ele te chamou e criou você para ser. He gave you evidence when you opened your mouth that you have become that place that He dwells. Ele te deu evidência que você é essa montanha, esse lugar, para ser o que Ele te criou. You now have what you need to go forth in this time and evangelize your cities. Agora você tem o que você precisava para ir adiante e evangelizar a sua cidade. Now I want to help you with one other thing before we're done. Eu quero te ajudar com mais uma coisa antes de você desligar. When you lay hands on somebody and they're healed, it was not for your glory. Quando você colocar suas mãos sobre alguém e ele ser curado, não é para sua glória. It was for God so that you could preach the gospel. É para a glória de Deus e para que você possa pregar o evangelho. When somebody's healed, it gives them proof that God is real, and then you can preach to them how to become a mountain themselves. Quando alguém é curado, eles têm agora
a evidência de que Deus é verdadeiro e você pode pregar para eles que Deus pode salvar eles. If you do not preach the gospel to them, you're just looking for sensation and not transformation. E se você apenas orar para eles ser curado e para que eles e você não pregar o evangelho para eles, você só está olhando, querendo uma sensação e não uma transformação. And if you lay hands on somebody and they're not healed, it's not because you're not the mountain. E se você colocar as mãos sobre alguém e eles não for curado, não é porque você não é a montanha. It could simply mean that God's will is not yet aligned with their healing. É por causa que ainda significa que a vontade de Deus ainda não se alinhou com o dia dele ser curado. And you can still have confidence because you're not the healer. E você pode sair dali com confiança, porque não é você que cura. You're just simply on the mountain with the healer. Você apenas está na montanha com o curador. And whatever he wants to do, he'll do it. E o que ele quiser fazer, ele vai fazer. We have too many people that go up and down mountains and they don't stay up there. Uau! Nós temos muitas pessoas que sobem e descem a montanha, mas eles nunca ficam no topo da montanha. When things don't go our way, we come back down off the mountain. O minuto que as coisas acontecem da maneira que a gente não quer, não é da maneira que a gente planejou, a gente desce a montanha. Stay on that mountain. If miracles don't happen, if things don't go your way, you're still with God. Fica naquela montanha, porque mesmo se as coisas não acontecem da maneira que você quer, se o milagre não aconteceu, você ainda está na presença de Deus, continua na presença de Deus. Aleluia! But whatever you do, you stay on that mountain with God. O que você fazer, não desce da montanha. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Adore o Senhor. Aleluia! Aleluia! Thank you, Jesus, for that word. Thank you, Jesus. For using Brother Holloway one more time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Holloway. Lord bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. 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 Adore o Senhor e agradece a Ele. Thank the Lord for His word. Whatever you do, don't come out of the mountain. If things don't go your way, don't get out of the mountain. Stay in the presence of the Lord. O que você fazer, não desce da montanha. Mesmo se não acontecer da sua maneira, fica no topo da montanha. Oh, aleluia, aleluia. Thank you, Lord. Thank you for that word. Thank you, mighty God. Help someone today, my Jesus, to understand who they are in you. Ajuda alguém hoje, Senhor, a reconhecer quem eles são em Ti, Senhor. Ajuda, meu Deus, que essa palavra penetra, toma raiz e dá fruto, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. 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 O Senhor está dizendo para que alguém, se você não anotou o que o Senhor falou com você hoje, pega um papel e começa a anotar. Porque você vai precisar, vai ter momentos que você vai precisar correr para aquele papel para lembrar que você é a montanha. E através de você, outras pessoas terão vida, outras pessoas serão curadas. Aleluia, aleluia. Lord, hallelujah. I say, if you did not write this down, write it down. Because there will be days that you will need to be reminded that you are the mountain. That through you,
Others can have life. Others can see. Others can hear. Others can speak. Hallelujah. 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 Glory to thy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Go and affect somebody else. Be the fire. Be the mountain. Don't be satisfied with the burning bush experience. Don't be satisfied with the mountain experience. Be satisfied in affecting many other mountains. Não esteja satisfeito com apenas a experiência da sarça ardente ou da montanha, mas sim de afetar muitas outras montanhas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, faça a diferença e seja a diferença. Aleluia. Esta casa é tua, Senhor. Aleluia. Aleluia. Andorolo motorolo você. Urigo shori mando. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. You're awesome, my God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sim, Senhor. A casa do Senhor. São tuas, Senhor. E essa casa vai afetar muitas outras casas. Alamocuta, lamando, luca, queremando, louco. Berelemando, socorro. Enche, Senhor, enche que transforma. Transporte, Senhor. Aleluia. Que o nome seja glorificado através de nós, Senhor. Cada montanha que possa afetar outras. Aleluia. I worship you and I give you praise for what you are doing, my Jesus. I bless everyone that is online, my God. Everybody, my Jesus, that heard this message, that they will go forward, that they will release in the spirit, my God, to go forward. Que todos que ouviram essa mensagem, Senhor, eles tenham, Senhor, eles possam ir, Senhor, e fazer a diferença. Oh, Senhor, que eles sejam, Senhor Jesus, livre para pregar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho, para colocar as mãos sobre aqueles que estão enfermos e eles serem curados, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo que você tem o suficiente informação para você ir e fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração para fazer. Vai e faça a diferença. Que você tenha um bom dia, uma boa semana. Que você faça a diferença através do Senhor Jesus. O fogo que queima dentro de você. Em nome do Senhor Jesus.